Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade no nosso estudo do livro A Caminho da Luz, com o capítulo 6, a família indo-europeia, as migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcias definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu à civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos, somente com o ecoar de muitos séculos, regularizando-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Poucos afeitos aos misteres religiosos que, pela força da circunstância, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante, a humanidade localizar-se à marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista da sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho naqueles tempos através do qual poderiam uma raça assimilar a sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mas, revoltados e enrijecidos de todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema de Capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora de todos os seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, sanitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhe os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento, enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso. As famílias arianas na Europa, embora revoltadas e endurecidas,
confraternizaram com o selvagem e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras, nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat. Organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida em comum, a agricultura, a indústria pastoris. Com elas, encontraram os primeiros impulsos nas escadas incertas dos que descendiam do primata europeu. Como as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo deixaram perceber a lembrança das suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhe destruíssem os esforços benfazejos. A rivalidade entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definidas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessa convulsão física do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho sobrecarregado, de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhes emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-se-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo na fé, na esteira das gerações, nos bosques da harmônica. Os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestres em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais, enquanto os germanos criavam novas modalidades de progresso. O Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental evolve com o uso da escrita, adquirido na covizinhança das civilizações mais avançadas. Olha que interessante, né? Cada uma dessas tribos que vieram de Capela, cada uma se desenvolveu de uma maneira. Os egípcios na tecnologia, na ligação com o superior, com a religiosidade deles, porém, muito unidos entre eles e não tinha o contato com nós que estávamos ali nos primeiros desenvolvimentos, né, da humanidade. Os hindus também muito ligados à espiritualidade. Agora, esses que migraram para a Europa, eles ainda estavam muito presos na revolta de serem degradados para o planeta Terra. Eles ainda nutriam uma mágoa e um rancor muito grande por estarem aqui exilados. Mas, por outro lado, eles não faziam diferença e se misturavam aos espíritos da Terra, que estavam ali, a princípio, começando a se desenvolver. Então, eles ajudaram muitos espíritos a se desenvolverem por terem esse contato direto. Eles não deixaram um legado religioso, porém, eles auxiliaram diretamente na evolução desses espíritos que eles aceitaram
o convívio amorosamente, não fizeram diferença se eles eram de Capela ou da Terra. Eles simplesmente se aceitaram e evoluíram juntos. É muito bom, né, ver como a evolução do nosso planeta se deu e como às vezes aquilo que nós observamos como algo ruim é na verdade muito bom. Veja bem, os mais revoltados deles foram os únicos que aceitaram esse convívio pacífico e direto com os espíritos originários da Terra. Até a próxima leitura, fiquem todos com Deus.